Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small. Estamos aqui para mais uma devocional bíblica na carta de 1 João. Mas antes do nosso estudo, vou pedir a você para se inscrever no canal, não se esqueça, se inscreva. Acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like para que o canal seja fortalecido e divulgado também para outras pessoas. Quanto mais like, mais divulgação para a gente. Comente aquilo que você aprendeu até aqui ou o que você gostaria também de aprender. Isso é muito importante para que a gente venha se preparar ainda mais nos estudos daquilo que a gente irá estudar juntos, né, nessa devocional. E compartilhe também esse vídeo para pessoas que você entende que precisam conhecer a Cristo. E é somente através da palavra que ele irá conhecer. Então você divulga esse videozinho aqui para que eles possam, através dessa devocional, conhecer a Cristo. Ou também compartilhe para os seus irmãos em Cristo, que você entende que, poxa, eu gostaria de crescer com ele. Vamos fazer juntos essa devocional. É semanal, mas é muito importante. Então, vamos estudar juntos, vamos compartilhar essa devocional para outros irmãos também. Antes de tudo isso, já recado dado, eu tenho mais um recado para vocês. Estamos chegando aos 100 inscritos. Então, vamos lá, dê essa força para mim. Vamos chegar aos 100 inscritos para que a gente possa lançar o vídeo do quiz em comemoração aos 100 inscritos. Já está gravado, estamos na parte de edição, mas talvez seja lançado ainda dessa quarta-feira. Vamos chegar para que nessa quarta-feira já seja lançado logo esse quiz. Foi muito bom ter gravado com o Emanuel e vai ser muito gratificante poder compartilhar isso com vocês. Então, vamos lá. Mais uma vez, se inscreva, acione o sino, compartilhe, deixe seu like, comente. Vamos para a vinheta. Então é isso, né, irmãos? Como eu falei, vamos dar sequência ao nosso estudo na linha dessa nova série. Cuidem uns dos outros. Mas antes de qualquer coisa, como a série trata-se sobre o amor fraternal, nós temos que entender que o amor fraternal ocorre entre pessoas unidas como irmãos, o que de fato nós somos, né? Irmãos em Cristo, onde o propósito é a gente fazer por pessoas aquilo que seria incapaz de fazer por qualquer outra pessoa, que é até mesmo sacrifícios por ela, assim como Jesus assim fez por nós. Então, nosso estudo nessa sequência dessa série, mais uma vez, nós vamos estudar o capítulo 3, do versículo 11 até o 24, mas nós vamos então, nesse momento de hoje, nesse estudo de hoje, falar somente dos versículos 17 a 20, ok? Vamos ler o contexto geral, mas nós vamos focar somente no contexto de hoje. Diz assim a palavra de Deus na minha versão NVI. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse trecho que nós já acabamos de ler, nós já estudamos semana passada. Eu vou estar passando o card aqui para vocês acompanharem o início dessa série. Vamos dar sequência então no que nós vamos estudar hoje. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Quando nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que nosso coração e sabe todas as coisas. Então, hoje nós vamos nos limitar somente nessa parte, mas vamos ler o contexto. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. O
Os que obedecem aos mandamentos nele permanecem. Perdão. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Oremos. Pai Santo, Tu és maravilhoso, soberano, e damos graças a Ti. Somos gratos porque o Senhor nos guardou até aqui e tem nos dado sabedoria e discernimento para estudar Tua palavra. Conduza-nos em mais uma devocional e que possamos sair daqui transformados. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar sequência a esse estudo, mas antes da gente destrinchar esse estudo, na EBD, na nossa EBD da minha igreja, nós temos estudado uma revistinha cujo a lição 5 trata justamente sobre esse subtítulo dessa série, Cuidem uns dos outros. E o autor, ele faz uma observação sobre isso, né, sobre o cuidar uns dos outros, que eu vou ler para vocês nesse momento. Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro. Reconhecimento e aceitação da posição e a função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil ao corpo de Cristo. Vou ler mais uma vez. Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro. Reconhecimento e aceitação da posição e a função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil ao corpo de Cristo. Ou seja, é um cuidado que não deve ser somente com algumas pessoas, fazendo acepção de pessoas. Ou seja, cada um é chamado para um ministério, cada um tem um chamado, cada um tem seu dom para atuar, mas nosso cuidado uns pelos outros não é para fazer acepção, é para todos, sempre dando o melhor para o Senhor, independente do seu chamado, independente do seu ministério, seja qual for sua posição, o cuidado uns pelos outros deve ser mútuo, sempre dando o melhor para o Senhor. Então vamos dar sequência ao nosso estudo aqui dessa lição, que está nos versículos 17 a 20. Então nós temos algumas observações nesse estudo. Para que o amor fraternal, e a gente vai entender que cuidem uns dos outros, então o cristão ele se compadece da dificuldade do irmão, ele age também com relação a essa dificuldade, a essa necessidade, e também é feito de coração. Então no versículo 17, o cristão se compadece, o irmão, aquele que ama, se compadece. Diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então é uma pergunta. Se não se compadece, como é que há o amor de Deus? Ou seja, se a pessoa não se compadece, como que pode haver o amor de Deus nessa pessoa? Então, basicamente, se a pessoa não se compadece, é muito difícil crer que ela tem o amor de Deus. Ou seja, quem está no amor de Deus, ela se compadece pela necessidade. E ela acaba ajudando, que é o que nós vamos ler na outra parte, no versículo 18. Aquele que ama fraternalmente, aquele que cuida dos outros, ele age. Não só apenas se compadece, mas age. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, não basta somente se compadecer, mas também ele age, não só por palavras, mas em ação. Age. Não é só olhar, poxa, fulano está precisando, fulano necessita de tal ajuda, de tal apoio, de tal auxílio. Não é somente isso. Você vai e age. O Filho de Deus que ama de maneira fraternal, ele age. E na terceira parte também é de coração. No versículo 19 e 20 fala que a ação é de coração. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então a gente faz de coração para que não haja a condenação. E sabendo também que Deus é maior que tudo isso. Então não é feito buscando trocas, tá? E com base nisso nós temos as 3 aplicações, que fica da seguinte forma. A primeira, sejamos mais atentos às necessidades dos nossos irmãos. Então, sejamos mais atentos
as necessidades. Isso é importante. A gente às vezes falha muito em não observar quando o irmão precisa de algo. Não estou falando somente de necessidade financeira, é necessidades gerais, talvez necessidade de um conselho. Então, estejamos atentos. Estejamos atentos a isso, para que a gente possa, de fato, seguir a próxima aplicação. Demonstre amor. Como? Agindo. Agindo naquela necessidade. A demonstração de amor não é só no falar. Eu não amo só em falar, eu amo mostrando no agir. É assim que eu demonstro meu amor. Não é falando eu te amo, meu irmão. É agindo. Às vezes eu nem preciso professar o eu te amo, mas as minhas ações irão declarar isso. Então, demonstre amor. Seja com ações, não somente no falar. E a terceira e última aplicação, não busque recompensas. Ou seja, faça de coração. Somente isso. Não busque algo em troca. Faça porque você ama e porque a recompensa já veio muito antes. Já veio na morte e ressurreição de Cristo, onde pela morte meus pecados foram perdoados e pela sua ressurreição eu tenho a vida eterna com Deus. Com base nisso tudo, eu vou repetir as 3 aplicações e depois nós vamos para a grande ideia. Primeira aplicação, sejamos mais atentos às necessidades. Segunda aplicação, demonstre amor. Terceira aplicação, não busque recompensas. A grande ideia fica da seguinte forma. O amor fraternal é representado pelos cuidados ao próximo, de graça, pela graça já recebida por Jesus. Vou repetir. O amor fraternal é representado pelos cuidados ao próximo, de graça, pela graça já recebida por Jesus. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.